Olá galera, bom dia, aqui quem fala é o André ou Diogo e estamos aqui hoje para falar sobre um problema muito importante na filosofia, que é o problema da verdade. Mas a gente não vai tentar abordar esse problema de uma forma tão filosófica assim, no sentido de ir em alguns autores, né? Mas sim começar com uma questão bem básica, não aquela questão o que é a verdade, mas sim uma discussão que a gente poderia fazer, que é: existe apenas uma verdade? Nesse sentido, a gente poderia colocar essa questão de uma outra forma, perguntando a verdade ou as verdades. Vou dar um exemplo aqui. Estou segurando um lápis aqui. Então, se eu falo eu estou segurando um lápis, isso é verdade. Agora, se eu falo eu estou segurando uma borracha, isso já não é verdade. Parece uma coisa bem simples, mas através desse exemplo dá pra gente chegar ao conceito de verdade. O que é verdade nesse sentido aqui que eu estou falando? Verdade é a adequação do que eu estou falando com aquilo que é. Então, a verdade, em termos filosóficos mesmo, e aqui a gente vai para uma definição de verdade, a verdade seria a adequação da proposição com a coisa. Então, repetindo, verdade é a adequação da proposição à coisa. Esse é um dos sentidos mais corriqueiros de verdade dentro do pensamento, dentro da filosofia. Mas a gente poderia voltar novamente à nossa questão, né? Existe apenas uma verdade? Existe apenas, no exemplo aqui que eu estava falando, não é daquilo que está na minha mão. Eu estou segurando um lápis. Essa é a verdade. Se eu falar eu estou segurando uma borracha, eu estou segurando um pendrive, eu estou segurando um cordão, eu estou segurando o livro, todas essas outras asserções, todas estas outras proposições, todas estas outras frases, elas são inverdades, ou seja, são falsas, não constituem verdades. O erro, então, ele é múltiplo. O erro, ele ocorre de várias formas. O erro, ele é variado, mas a verdade não. A verdade, ela seria única. A verdade, ela é una. É um termo muito utilizado na filosofia também, uno, no feminino una, né? Que é a ideia de unidade, que é aquilo que está no início de toda a filosofia. E é engraçado, porque toda a filosofia, ela começa com a pergunta pelo que é a filosofia lá de Tales. A filosofia lá de Tales, quando Tales está falando que tudo é água, ele não apenas estava fazendo uma proposição científica, mas também uma proposição filosófica, porque na interpretação de Nietzsche, que é um outro filósofo importante, já do século XIX, Nietzsche vai dizer que quando Tales dizia tudo é água, ele estava falando tudo é um. Então, quando a gente tenta buscar a origem de todas as coisas, o que fundamenta todas as coisas, a gente está procurando pela unidade, pelo princípio de unidade, que é o princípio de toda a filosofia. E aí a verdade entra também, porque a verdade é uma das formas da gente, na verdade, é o que sustenta toda essa nossa busca de procurar a unidade. Se a filosofia é a busca pela unidade, a verdade não pode fugir dessa busca da filosofia, dessa busca pela unidade. Então, nesse sentido, a verdade também seria una. O exemplo que eu vou dar agora, ele serve para provar isso, mas depois esse exemplo vai se desdobrar para provar o contrário. O exemplo é matemático. Se eu falo 2 mais 2 é 4, isso é verdade. E como eu estou falando aqui, a verdade ela é única. Se eu falo 2 mais 2 é igual a 5, 2 mais 2 é igual a 6, 2 mais 2 é igual a 7, eu estou falando erros, eu estou falando inverdades. E o erro ou inverdade ele é sempre plural. Ele pode acontecer, os erros acontecem de várias formas. Os erros são múltiplos. Agora a verdade não, a verdade ela é só uma. 2 mais 2 é igual a 4. Eu posso chegar nesse 4 de várias formas. Eu posso fazer 6 menos 2, 10 menos 6. Eu vou chegar a 4. Mas eu não estou falando do 4. Eu estou falando do 2 mais 2. Qual é o resultado de 2 mais 2? O resultado de 2 mais 2 é 4. Isso é verdade, matematicamente.
Então a matemática, nesse sentido, comprovaria que existe apenas uma verdade. Esse exemplo é uma operação matemática básica, uma operação de adição. Também poderia ocorrer na multiplicação, na divisão, na subtração. Só que quando eu passo para as equações, aí eu já tenho um problema. Primeiramente, quando eu tenho uma equação de primeiro grau, vamos lá, a equação de primeiro grau seria x mais 2 igual a 5. Qual o valor de x? Eu quero saber quem é o valor de x. Eu quero saber qual é a verdade de x. Então, x mais 2 é igual a 5, x vai ser igual a 3. O problema é se eu tiver x ao quadrado mais 2 igual a 6. Eu quero saber qual número que é elevado ao quadrado e somado com 2 é igual a 6. Eu tenho na expressão matemática x ao quadrado mais 2 igual a 6. Matematicamente falando, eu vou ter x é igual a 6 menos 2 vai dar 4. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Então vai dar x é igual a mais ou menos 2. Toda vez que eu tenho x ao quadrado, eu vou ter dois valores para a minha resposta. Eu vou ter um valor que eu denomino aqui, né, como a gente aprende aqui, de x', e um valor que eu denomino de x duas linhas. Quando eu estava na equação do primeiro grau, o exemplo dado anteriormente, que era x mais 2 igual a 5, essa função está subentendido aí que o x está elevado à primeira potência, então é uma função de primeiro grau. Se eu tenho x ao quadrado, não é uma função, nesse caso é uma equação de primeiro grau, quando x mais 2 igual a 5, se eu tenho x ao quadrado mais 2 igual a 6, uma equação de segundo grau, a gente vê uma diferença. Quando eu tenho só x, sem elevado a nada, eu vou ter apenas uma resposta. Se eu tiver x ao quadrado, eu vou ter duas respostas. Então, matematicamente, através de equações de primeiro e de segundo grau, a gente prova que não existe apenas uma verdade para as coisas. Então, a pergunta para a questão só existe uma verdade, se coloca uma resposta que é totalmente discutível. Então, essa é uma discussão, estou dando um exemplo aqui de como a gente poderia desenvolver este problema da unicidade da verdade. Então é isso, a gente fica por aqui, até a próxima.